Você imaginar um alimento que ele tem uma atividade, por exemplo, ali antianêmica, a pessoa com anemia. A pessoa com anemia, ela entra no consumo do pólen, num prazo muito curto de 15 dias, ela sai de um processo anêmico. A pessoa, por exemplo, a mulher que no processo de gestação, é muito comum ela ter anemia gestacional. Sim. O alimento mais poderoso para poder combater a anemia gestacional ou prevenir a anemia gestacional é a mulher fazer o consumo do pólen durante toda a gravidez. Mas aí a gente faz suplementação com ferro. Pois é, mas a suplementação com ferro é muito pouco, né? Então, assim, ninguém forma. Ninguém forma. O consumo do pólen no Brasil só vem, assim, eu comecei a ter contato com esse produto recentemente. E se a anemia gestacional for causada, por exemplo, por deficiência de zinco? E se a anemia gestacional for causada por deficiência de vários tipos de minerais? Nós estamos falando de um produto com 64 minerais. Pensando nas crianças com dificuldade, às vezes, de comer. Tem crianças que têm dificuldade de comer. Menino come, menino não come. Menino come, menino não come. Aquela dificuldade para comer. Você dá pólen para o menino ele arrebenta. Se a gente pensa, por exemplo, no consumo do pólen pelo homem na faixa ali dos seus 60 a 70 anos, que já está ali às vezes numa situação ali, né, de não ter uma energia sexual tão ativa, hormonal e mesmo a mulher na época da menopausa. O pólen, em função dele ser um alimento muito rico. O pólen é um alimento que a composição dele ali de carboidratos, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, ele vai induzir uma produção de testosterona no homem. Isso é característica do pólen, a indução dessa produção. Então ele vai trazer uma atividade sexual de volta para o homem. E no caso da mulher, no que diz respeito à questão da menopausa, da reposição hormonal natural, o pólen ele vai ter atividades muito fortes ali, no que diz respeito principalmente à tireoide e a produção e manutenção da progesterona na mulher. Então você consegue repor a partir do pólen uma qualidade de vida a partir de uma reposição hormonal natural. Se a gente pensar ainda no homem, isso é pesquisa que foi feita na Suíça ainda nos anos 90, sobre a atividade do pólen no que diz respeito à quantidade muito alta de zinco que ele tem, e existe uma das hipóteses de surgimento do câncer de próstata no homem, a deficiência de zinco no organismo. Tanto é que os homens, todos eles, que têm alguma tendência para problemas na próstata ou que já tenham tido problemas na família, é comum os médicos recomendarem sempre o quê? O consumo e reposição de zinco. Só que a gente sabe que não é só o zinco, a gente sabe que é toda uma composição nutricional do organismo como um todo. Então existe pesquisa já referendada na Suíça do uso do pólen contra doenças da próstata, tanto na prevenção quanto no tratamento. Se a gente pensar no pólen ainda como um alimento que vai atuar como um ansiolítico, como um antidepressivo. O pólen ele tem as características disso, de atuar como antidepressivo, como ansiolítico. A pessoa está prostrada, está cansada, está sem motivação, está sem energia, está sem aquela vontade, aquele entusiasmo, aquele raciocínio rápido, aquela resposta rápida. O consumo de 10, 15 dias do pólen te devolve essa força, te devolve essa energia. Então essa é uma característica do pólen. Então quando a gente pega o uso do pólen, é uma pena que no Brasil a gente não tenha tanto estudo por parte do meio acadêmico relacionado aos produtos. A Unital é quem mais destaca nisso, através da doutora Lídia Barreto, que já fez aí mais de 100 pesquisas publicadas a respeito do pólen apícola brasileiro e dos benefícios dele. O conhecimento todo que você tem do pólen, quem levantou foi ela, doutora Lídia Barreto. Mas quem dera nós tivéssemos isso acontecendo em todas as universidades brasileiras. E quem dera nós tivéssemos apicultores conscientes e sabedores dessas características. Porque, gente, a gente tem em mãos a produção de tanta qualidade de vida para o ser humano e desconhece, de verdade. E um alimento. Não estamos falando de remédio, hein? Nós estamos falando de um alimento que tem uma atividade biológica tão maior ou poderosa do que muitos medicamentos. Às vezes a gente tem apicultor passando por dificuldade de saúde, tem não vou dizer o remédio, mas a solução ele tem dentro de casa e não sabe. Não sabe. Agora o pólen tem algumas questões que é importante a pessoa saber. O pólen combate, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de dormir. Eu tenho dificuldade de dormir, o pólen vai me ajudar? Vai. Só que depende da hora que você vai consumir.
Se eu for consumir na hora de dormir... Se você consumir na hora de dormir, você não vai dormir. Exatamente. Porque o pólen é muito rico em um aminoácido que muita gente conhece, uma tal de taurina. Riquíssimo em taurina. Pra turma que tá aqui nos acompanhando, conta aqui pra mim no chat. Taurina tá onde, Pedrão? Tá no Red Bull energético. Energético. Só que o do Red Bull é a taurina sintetizada em laboratório. E no pólen tá onde? Ele tá naturalmente no pólen. Então, quando você consome o pólen, ele vai dar uma descarga de taurina no seu organismo, aonde você vai ir com energia para tudo. Então, o pólen é um produto para você consumir que horário? No café da manhã. Eu era criança, ainda saiu uma reportagem no programa dominical, ou não sei se foi numa sexta-feira à noite, que tem até hoje. A acerola é a fruta que tem mais concentração de vitamina C. No outro dia, todo mundo louco por acerola. Aquela loucura, acerola. Se fala isso no meio de comunicação desse, assim, olha, o pólen vai fazer isso com você. Gente, nossa senhora, no outro dia não tem pólen. Nós não temos mercado, não tem produção. Tem que ter até quem vai fazer esse tipo de reportagem tem que ter responsabilidade nisso. Não dá pra... Vamos supor que amanhã chega aí uma emissora de televisão, vamos fazer uma entrevista com o professor Armindo, falar sobre o pólen, que a gente viu lá o pó de mel e foi muito bacana, vamos fazer entrevista com ele. Você tem que ter responsabilidade de falar. Tem. Porque você fala isso em escala nacional, uma emissora a nível nacional, falando sobre os benefícios do pólen, que são verdadeiros, são reais, você coloca o setor numa situação difícil de quê? De fornecer o produto. E o mais importante, professor, a gente está falando aqui não é de achismo, não é de teoria miraculosa. Todos esses benefícios são provados e comprovados cientificamente. Principalmente na Europa, Estados Unidos, Japão, são os países que mais pesquisam produtos naturais no mundo, são essas regiões do planeta. E a turma tem que estar realmente atenta nisso.